Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vai ser dedicado ao logaritmo exponencial, ok? Decidi fazer ainda mais este tutorial antes de entrarmos na segunda etapa, que começará com a derivação. Decidi que ainda era apropriado incluir nas bases, ok, este tema e trabalhar um bocadinho aqui este tema dos logaritmos e exponenciais, ok? Claro que há outros temas, a matemática não tem fim, como eu já disse. Por exemplo, na área da trigonometria, eu não fiz nenhum tutorial em particular sobre as funções trigonométricas. Ok, pronto, não tenho que cobrir tudo. Mas aqui sobre logaritmos exponenciais, que eu penso que é um bocado mais complexo e às vezes as pessoas podem estar. Penso que podem não ter as ideias bem interiorizadas do que é o logaritmo exponencial, ok? Então, nós temos as potências, ok? Portanto, sim senhor, toda a gente sabe o que é uma potência, posso ter x quadrado, x cubo, normalmente entendemos por potência quando temos uma variável independente aqui na base. Também temos aqui, podemos ter potências aqui elevadas a 1 meio ou elevadas a qualquer outra coisa. Neste caso, já sabemos que isto é a raiz quadrada, ok? Ora, sim senhora. E depois temos os exponenciais. Portanto, os exponenciais é ao contrário. Quando temos uma base fixa, por exemplo, o exponencial de 2, e temos a variável independente aqui no expoente. Exponencial de base 3, exponencial de base 10, ok? E depois temos uma base especial, que é a base do número neperiano, ok? Que é quando a gente diz exponencial normal, então subentende-se que será a exponencial de base neperiana, ok? Sim, senhora. Mas, à partida, tanto quanto eu investiguei em tempos, na verdade, o logaritmo foi descoberto e começou-se a trabalhar no logaritmo antes de trabalhar com os exponenciais e descobrir as propriedades dos exponenciais. O logaritmo foi descoberto primeiro, ok? De forma que o logaritmo foi descoberto porque ele era usado para calcular antes do advento de calculadoras e computadores. Naturalmente, havia tabelas de logaritmos para auxiliar nas multiplicações. Ok? Quando se queria multiplicar dois números, portanto, quando eu queria multiplicar dois números e eram dois números grandes, então usava-se tabelas de logaritmos e então o que se fazia é que ia-se à tabela e na tabela era indexado pelo número A e encontrava-se e lá estava o logaritmo. Não me recordo qual seria a base agora, ou se as tabelas eram todas da mesma base, mas vamos imaginar que era na base 10. E, portanto, teríamos lá um logaritmo, o logaritmo de A. Ok? Mas o que é o logaritmo, afinal? A forma como eu sempre entendi o logaritmo, e sempre trabalhei e entendi assim, e acho que está correto, é uma boa interpretação. O logaritmo é uma coisa muito simples. O logaritmo é o expoente. Portanto, se vocês entenderem e fixarem, e nunca mais se esqueçam, que logaritmo é o expoente, aquilo que nós colocamos num expoente. Ok? O logaritmo. Vamos imaginar aqui esta expressão. O logaritmo na base 10 de A é o expoente. É aquele expoente. É aquele expoente ao qual eu tenho que, usando a base 10, esse expoente que eu tenho que meter aqui, esse k, por forma a dar este número que eu estou aqui a exprimir o logaritmo na base 10 para dar A. Portanto, o logaritmo é o expoente. O logaritmo é este k, este expoente que eu tenho, é o expoente que eu tenho que levar a base para dar aquilo que eu quero. Ok? O logaritmo na base 10 de A é igual a este k. Portanto, eu sempre trabalhei assim desta forma, com esta interpretação,
E penso que esta é a melhor maneira de abordar os logaritmos. E é a maneira mais simples. O logaritmo não é mais nem menos do que apenas o expoente, não tem mais. Ok? Portanto, mas aqui como estava a dizer, na tabela das multiplicações, realmente, qual era aqui a vantagem? Era transformar multiplicações em somas. Em vez de multiplicar dois números grandes, calculava o logaritmo da primeira parcela e depois somava com o logaritmo da segunda parcela, somava, dava um determinado resultado k. E agora ia na mesma tabela, vou imaginar aqui, tínhamos aqui uma tabela A e aqui tinha um determinado logaritmo, k1. E depois na tabela tinha B. Pesquisem isto na internet e vocês vão encontrar. Pesquisem tabelas de logaritmos e vão encontrar as tabelas, os calhamaços antigos, como se fossem dicionários, que tinham os logaritmos. Tabelas de logaritmos. E depois tinha aqui o B e C, e depois tinha aqui o K3. Então, para multiplicar o A, para multiplicar A a multiplicar por B, fazia era, e eu encontrava aqui na tabela, olha, K1, somava com K2, e vamos por hipótese que dava-me K3. Até eu agora vinha na tabela com K3, e dizia, e fazia aqui na tabela, dizia A, ok, então o resultado da multiplicação é C, pronto, e obtive o C. E, portanto, através de uma soma, de uma simples soma, transformava a multiplicação numa soma e dizia, ok, já tenho, então já obtive o resultado que eu queria, que C é igual ao produto de A vezes B, fazendo uma soma ao invés de fazer uma multiplicação. Pronto, e não tem mais, e isto era o que se usava, tabelas de logaritmos, ok? Ora bem, portanto, o logaritmo é um expoente, não tem mais segredos, ok? Tal como existe uma exponencial especial, que é esta, que tem um determinado número, o número de Neper, que é 2,7 qualquer coisa, um número transcendente, e que a função exponencial tem determinadas propriedades, e a propriedade mais importante de todas é que é a única função que existe cuja derivada é igual a ela própria. Okay? Pronto, claro que ainda não demos derivadas, por isso. Mas esta minha playlist é dedicada a pessoas à partida que já têm conhecimentos de matemática, portanto sabem o que eu estou a falar, e simplesmente aqui faço a playlist para sedimentar conhecimentos, para permitir fazer as revisões de matéria de uma forma compacta e mostrar demonstrações de formas que às vezes não são simples de encontrar. Pronto, e abordar aqui determinadas temáticas. Portanto, esta é a função exponencial normal. Para cada função exponencial existe a correspondente função logarítmica. Ok, por exemplo, aqui para a exponencial de base 2, pois a função inversa é o logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2. Para uma base 3, a inversa é o logaritmo de base 3. Para uma base 10, o logaritmo de base 10. E para o número neperiano, convenciona-se escrever apenas ln, ou seja, logaritmo natural. Portanto, diz-se logaritmo natural, não é preciso escrever a base, já se sabe que a base é o número de Neper e é a função inversa da função exponencial. Mas o que é a função inversa? Também, acho que nunca falámos sobre isto. Portanto, a função inversa, nós sabemos que se eu tenho uma função f de x, ok? Portanto, se eu tenho uma função f de x, ok? Então, se eu aplicar uma função g de x, vamos dizer que eu tenho uma outra função g de x, que é a inversa de f, e escrevemos como sendo desta forma, a inversa de f, ok? Não é o inverso, atenção, não confundir, não é o inverso, não é dizer, olha, eu tenho aqui x quadrado e o inverso é uma outra função, 1 sobre x quadrado. Atenção, não tem nada a ver com isto. Pronto, é preciso sedimentar bem estes conhecimentos. A função inversa não é o inverso. A função inversa do x quadrado é a raiz quadrada. Ok?
Pronto. Então, o que é a função inversa? É uma dada função, caso exista, em que se eu aplicar G ao resultado de f de x, eu vou obter x, eu obtenho o valor de partida, e da mesma forma que se aplicar f a g de x, eu vou obter x também. Portanto, a função inversa existe quando as duas, o par, são a inversa uma da outra. Por isso aqui realmente, elevar ao quadrado é o inverso da raiz quadrada. Uma é o inverso da outra. Aplicando uma e depois a outra, obtém-se o valor inicial, independentemente de qual ordem eu apliquei. Portanto, não há dúvida nenhuma que o logaritmo é o inverso do exponencial. Ok? O logaritmo é o inverso do exponencial. Sim, senhora. Portanto, que eu tenho o exponencial, por exemplo, pode ser, por exemplo, na base, eu tenho este número, mas se eu aplicar o logaritmo, eu obtenho x. Ou da mesma maneira que se eu tenho o logaritmo de x, que é o expoente que na base é dá x, então se eu aplicar agora a segunda função, estou aqui a aplicar a função inversa, apliquei primeiro o logaritmo e agora aplico a exponencial, pois dá x. E aqui apliquei primeiro a exponencial e agora aplico o logaritmo, pois dá x também. Ok? Ora, o logaritmo naturalmente tem várias propriedades. Há uma propriedade que é a mais importante de todas, que eu uso constantemente, já tenho essa técnica que está completamente integrada na minha maneira de pensar quando preciso trabalhar com logaritmos. Aliás, um dos meus tutoriais anteriores, das equações do segundo grau, resolvemos uma equação exponencial, onde apliquei logaritmos. E, portanto, essa fórmula, que é fundamental para mim, o mais importante que há sobre logaritmos, é que, efetivamente, quando eu tenho qualquer coisa, seja potência, seja exponencial, seja o que for, A elevado a B, quando tenho qualquer potência ou exponencial, seja x ao quadrado, seja 2 elevado a x, seja o que for, eu quando aplico um logaritmo, seja de que base for, não importa a base, efetivamente o expoente passa para fora do logaritmo. Isto é igual a b vezes o logaritmo de A. Pronto, eu uso isto constantemente, já nem penso, já é como digo, isto é daquelas coisas da matemática que está perfeitamente integrado e tenho isto completamente automatizado quando trabalho em matemática, ok? Pronto, isto é o fundamental. Fui aqui ao ChatGPT para ver se ele me mostrava a demonstração. Há várias demonstrações. Eu vou dar aqui uma pequena demonstração intuitiva. Não gosto muito desta demonstração, mas é só uma forma intuitiva de vocês verem que isto realmente faz sentido ser assim e é assim. Por exemplo, quando temos aqui a potência AP1 vezes AP2 é igual a AP1 mais P2, porque imaginem, por exemplo, A ao quadrado vezes A ao cubo seria A vezes A, vezes A vezes A vezes A seria A à quinta. Portanto, damos a mesma base e somamos os expoentes. Ok? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver A2 e quero demonstrar que é igual a 2 logaritmo de A, qualquer que seja a base do logaritmo, vamos dizer base neperiana, por exemplo, vamos tentar demonstrar isto. Eu aplico aqui a exponencial, que é a função inversa, em ambos os lados, e aqui naturalmente que anula, ao aplicar a função exponencial é a função inversa do logaritmo, anula, e portanto fica apenas o argumento original, A2. E aqui, 2 logaritmo de A, pois é o mesmo que o logaritmo de A mais o logaritmo de A. Ok? Mas aí, por esta regra que aqui está, com o logaritmo que uma exponencial de uma soma
expoentes é igual aqui ao produto da base vezes aqui estes expoentes. E, portanto, isto é igual a E elevado ao logaritmo de A, multiplica E elevado ao logaritmo de A. Mas E elevado ao logaritmo anula e, portanto, fica A. Portanto, fica A vezes A e é igual a A ao quadrado, como queríamos demonstrar. Portanto, ok, então, portanto, resumindo, A elevado a B é igual a elevado a B, não, o logaritmo de A elevado a B é igual a B logaritmo de A. Portanto, aqui aplica a exponencial, aqui anula, fica A elevado a B, e aqui fica E elevado a B logaritmo de A, mas B logaritmo de A é logaritmo de A mais logaritmo de A mais logaritmo de A, B vezes. Pronto. E é por isso que dá B vezes E logaritmo de A, que anula, e portanto é A. Ou seja, portanto, B vezes, aqui não corta, aqui não... Ok, portanto, assim é que está correto. Portanto, aqui A elevado a B, e portanto é elevado a logaritmo de A, mais logaritmo de A, mais logaritmo de A, B vezes. Portanto, com esta forma, isto tem que ser igual a um produto, e é um produto de E elevado ao logaritmo de A, vezes, que é este produto que está aqui, E logaritmo de A, vezes, portanto, e aqui B vezes. Ora, E elevado ao logaritmo de A anula-se, portanto, porque isto é as funções inversas, okay? E portanto fica igual a vezes A, B vezes A elevado a B. Pronto, é como digo, não liguem muito a esta demonstração, que eu sei que isto está muito mal feito. Agora não se me ocorreu uma demonstração melhor, podem procurar na internet se quiserem, ou no chat GPT, se tiverem dúvidas sobre isto. Eu não tenho, isto para mim é perfeitamente intuitivo, também já trabalho com isto há muitos anos, e portanto, mas queria chamar a atenção que de facto, esta é a forma mais importante, que convém ter isto bem ciente. A todo momento usamos isto múltiplas vezes, quando estamos a calcular derivadas, integrais, transformações diversas, usamos esta forma muitas vezes, ok? Aplicando um logaritmo a qualquer potência ou qualquer exponencial, o expoente passa para fora do logaritmo. Isto é fundamental, ok? Agora vamos ver uma segunda propriedade, também é necessária às vezes, que é a mudança de base. A mudança de base. Portanto, por vezes aparece-me um logaritmo numa base A de B, e eu digo assim, mas eu não quero trabalhar na base A, eu quero trabalhar tudo na mesma base. Imaginando que tinha aqui um logaritmo na base A, e mais à frente tinha um logaritmo na base 2 de qualquer coisa, pronto, e eu não posso estar a trabalhar em bases diversas, e então posso transformar tudo na mesma base, para ser mais fácil de trabalhar, ok? Pronto, então vamos ver a fórmula do logaritmo da mudança de bases. A fórmula é muito simples também de fixar. Quando nós imaginamos aqui que temos aqui um B em cima e um A mais abaixo, portanto, então isto vai dar que a mudança de base é igual de uma dada base aqui, é igual a um logaritmo de qualquer outra base que eu queira trabalhar. Normalmente esse vai ser sempre a base neperiana que nós devemos trabalhar. Portanto, mas pode ser um logaritmo de qualquer outra base, e é igual ao logaritmo nessa nova base de B, dividindo pelo logaritmo na mesma base da base do outro logaritmo que eu tenho aqui, ok? Pronto, esta é a transformação. Imaginando que temos aqui o logaritmo na base 10 que dá 100. Qual é o expoente na base 10 que dá 100? É 2, já sabemos. É 2. 2 é o expoente. O logaritmo é o expoente, nunca se esqueçam disso. O logaritmo é o expoente. O expoente que na base 10, para elevar a 10 para dar 100, o expoente é 2. O logaritmo na base 10 para dar 100 é 2. E transformo este logaritmo
em qualquer outro logaritmo, e então digo que é igual ao logaritmo neperiano de 100 a dividir pelo logaritmo neperiano de 10. Ok? Pronto, é isto agora. Vamos então tentar agora demonstrar minimamente esta propriedade aqui. Ok? Também é fundamental. Que é a forma da mudança de base. Ora, portanto, a propriedade da mudança de base. Ok? Que eu estava aqui a representar a forma, mas aqui representei numa forma mais genérica, chamando a atenção qual a variável independente, que é o x, em vez de estar com a e b, que é a mesma coisa, isto aqui está correto, mas aqui dei o exemplo de logaritmo neperiano, e aqui tem a forma mais totalmente genérica, onde tenho o logaritmo na base a, que é igual a este quociente de logaritmos numa outra base b qualquer. Logaritmo na base a de x, mudança de base, de a para b, é igual ao logaritmo na base b de x a dividir pelo logaritmo na base b de a. Pronto. Então o que vamos fazer? Demonstrar, isto é verdadeiramente simples. Então temos que nós escrevemos seja y igual a isto que aqui está, logaritmo na base a de x. Ok, portanto, y é o logaritmo, y é o expoente, o logaritmo é o expoente. Portanto, se o logaritmo é o expoente, significa que a base elevada a esse expoente é igual a x. Ok? Pronto. Sim, senhor, é isso que significa o logaritmo. O logaritmo é este expoente aqui. Então, portanto, agora nesta expressão, aplico logaritmos a ambos os lados da equação. Vou escolher logaritmos da base b. Portanto, então, ao aplicar logaritmos da base b, vai ficar que aqui o expoente salta para fora do logaritmo. Já vimos que isso é sempre a propriedade mais importante de todos os logaritmos, seja qual for a base. Ok? Que é o que nós vimos aqui. O logaritmo de qualquer coisa, esse expoente pode sempre passar para fora. E, portanto, isto vai dar, ao aplicar o logaritmo de base b, o expoente salta para fora e fica y, o logaritmo de base b de a, é igual a logaritmo de base b de x. E está demonstrado. Reparem que o logaritmo de base b de a passa aqui para baixo do quociente, que é o que temos aqui nesta forma, e ficamos y igual a isto. Mas o y nós tínhamos assumido seja y igual a este logaritmo. Portanto, está demonstrado. Como viram, pronto, é trivial. Ok? Sim, senhor. Esta é outra forma também importante. A forma da mudança de base. Ok? Há muitas formas. Não vamos ver muito mais. Já acho que vamos só ver aqui mais uma engraçada, que é a fórmula de logaritmo na base a de b multiplica o logaritmo na base b de a, e isto dá sempre 1. Ok? Sim, senhora. Esta também vai ser trivial. Vamos usar aqui esta forma da mudança de base e vamos dizer, olha, o primeiro logaritmo vou transformar em logaritmos neperianos. Vou dizer, isto é o logaritmo de b a dividir por logaritmo de a, e a seguir o logaritmo de a a dividir por logaritmo de b. Portanto, corta, isto é igual a 1. Está correto. Vamos ver aqui mais um problema, também bem simples. Ora, mostra que... Ora, vamos ter aqui a elevado ao logaritmo na base b de c é igual a c elevado ao logaritmo na base b de a.
Ora, isto é trivial, portanto. Agora, com estas duas formas que nós já vimos, que são as principais, a forma da mudança de base e a outra forma que vos disse, que é baixar um expoente. Penso que com estas duas se demonstra tudo. Ora, então o que é que temos aqui? Vou-lhe aplicar aqui um logaritmo qualquer, pode ser o logaritmo de Periano. Aplica ambos os lados da expressão e o expoente salta para fora. Portanto, aqui fica então o logaritmo da base b de c vezes o logaritmo de Periano de a igual a o expoente salta cá para fora, o logaritmo de base b de a vezes o logaritmo de Periano de c. Pronto. E agora pela regra da mudança de base. Portanto, este que aqui está, o logaritmo de c sobre o logaritmo de b. Vamos usar o logaritmo de Periano de c a dividir por o logaritmo de Periano de b vezes o logaritmo de Periano de a, portanto, igual a o logaritmo de Periano de a ou o logaritmo natural de b vezes o logaritmo natural de c. Portanto, AC sobre b está correto. Está demonstrado. Ora, vamos ver aqui um outro problema, também engraçado. Isto não tem fim, portanto, há muitos problemas. Eu agora estou inspirado para colocar aqui mais uns quantos problemas, mas pronto. Ora, vamos ver aqui este exemplo. Vamos dizer uma equação logarítmica. Logaritmo da base b de b menos 12 é igual a 1 meio. Resolver a equação em ordem AB. Ok? Sim, senhora. O que é que nós vamos fazer? Bom, vou aplicar a função inversa do logaritmo. Vou aplicar exponenciais. Portanto, o que é que eu vou dizer? Ok, então, ambos os lados desta equação, eu ponho exponencial. B elevado a isto, igual a b elevado a isto. E, portanto, aqui anula e fica b menos 12 é igual a b elevado a 1 meio. Pronto. E agora qual é o truque? O truque seria reconhecer o que é isto. É uma equação do segundo grau. Porque eu tenho a incógnita que aparece em b elevado a 1 meio e depois aqui ao quadrado de b igual a 1 meio, que é b igual a 1. Portanto, isto é uma equação do segundo grau em b elevado a 1 meio. Ok? Sim, senhora. Onde eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte transformação. Seja x igual a b elevado a 1 meio. E sendo assim, transformo. Então, b é igual a x quadrado menos x menos 12 igual a 0. Equação do segundo grau em x. E, portanto, x é igual a 1, qualquer coisa sobre 2a, 1 mais ou menos a raiz de 1 quadrado menos 4ac. Portanto, 48, 49 dá 7, igual a 1 mais ou menos 7 sobre 2. 7 e 1, 8 sobre 2, portanto, ou dará 4, ou dará 1 menos 7, menos 6 sobre 2, menos 3. Ou dará menos 3. Ora, mas agora temos que validar. Portanto, no caso de ser 4, então aqui, se x é igual a 4, então b, nós queremos resolver para b. Então b é x ao quadrado. Então b será 16. Que implica que b igual a 16. Ok? No caso de x igual a menos 3, então b seria ao quadrado, seria 9. Mas aqui temos de ter cuidado por causa do sinal, a ver se é efetivamente uma solução. Aqui temos de ter cuidado. Se seria 9.
E então vamos à equação original ver se isto faz sentido. Portanto, para 16 faz sentido. Aqui teríamos 16 menos 12 dá um número positivo e, portanto, o logaritmo de um número positivo da base de 16 para dar 4 seria a raiz quadrada, seria um meio, o expoente está correto. E 9. Vamos ver se faz sentido. 9 menos 12 não. O logaritmo não está definido para valores negativos. Portanto, aqui não faz sentido. Ok? B igual a 9 não faz sentido. Portanto, temos uma só solução, B igual a 16. Ora, vamos ver aqui um último problema. Temos, por exemplo, um logaritmo de base 4, vamos dizer de x, mais o logaritmo de base 4, vamos dizer de x mais 6, é igual a 2. Ok. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar uma daquelas 3 propriedades fundamentais que já vimos do logaritmo. Nós vimos as regras fundamentais do logaritmo. E, portanto, que era o logaritmo do produto, esta é a regra número 1, do produto é igual à soma dos logaritmos. Pronto. Isto é fundamental, isto tem que estar sempre bem sabido. Ok? Depois vimos um logaritmo do expoente que baixa o expoente sai fora. E vimos a fórmula da mudança da base. E obviamente vimos que o logaritmo é o inverso do exponencial. Portanto, isto é as propriedades mais importantes. Penso que cobra aqui o fundamental. Portanto, aqui quando eu tenho a soma de logaritmos é igual ao logaritmo do produto. Portanto, então isto é igual ao logaritmo na base 4. Ora, portanto, o logaritmo do produto x mais 6 é igual a 2. E agora anulo este logaritmo, pois aplicando a função inversa ao exponencial. E vai dar o quê? Uma equação do segundo grau. X² mais 6x é igual a 4 ao quadrado, 16. Pronto, deixo para vocês resolverem. Vamos agora ver as definições oficiais hoje em dia da matemática, na verdade, para o logaritmo e para a função exponencial. Portanto, hoje em dia define-se que o logaritmo neperiano de x ele é um integral. Claro que ainda não fiz nenhum tutorial sobre integrais nem derivadas, mas pronto, para vocês que já saibam. Portanto, ele é nem mais nem menos do que o integral entre 1 e x, de 1 sobre t. Como eu quero o logaritmo de x, aqui não posso usar a variável muda x. Já sabemos que dentro dos integrais a variável do integral ela é muda, ela não tem sentido, ok? Mas aqui, como já estou a usar x, não posso usar aqui x. Então uso uma variável qualquer, uso t. Portanto, isto significa que num referencial ortonormado, aqui, ok, existe uma curva que é uma hipérbole, que é o inverso de x. Existe aqui esta curva, que é o inverso de x.
x, ok. Alguns temos aqui o ponto, bom, isto aqui está mal desenhado porque ora 1, ora, vamos dizer aqui 1, e o inverso de 1 é 1, ok? Pronto, então basicamente nós definimos o logaritmo, por exemplo, vamos dizer o logaritmo de 2, então é aqui no ponto 2, o logaritmo de 2 é igual a esta área que está aqui. Portanto, a área, que é o integral debaixo da curva y igual a 1 sobre x, esta área é o logaritmo. Ok, pronto, mas isto é uma definição. Mais para a frente, devemos de chegar, em princípio, espero chegar a um tutorial onde mostrarei a fórmula de Taylor, essa forma fantástica da matemática. É das coisas mais espetaculares da matemática. Expansão em série de potências com fórmula de Taylor. E vem simplificar de tal maneira toda a matemática, todas as funções transcendentes, que para mim tudo se pode definir em função da expansão em série de Taylor. Porque uma vez que eu tenho a expansão em série de Taylor, eu posso simplesmente definir toda a função transcendente como uma série de potências e não se fala mais nisso. E todas as funções ficam similares entre si. Funções trigonométricas, função exponencial, logaritmo, tudo se reduz a uma série de potências. E a partir daí derivamos e integramos exatamente com a maior das facilidades. Estudamos a função com a maior das facilidades e calculamos os seus valores. Portanto, fórmula de Taylor é qualquer coisa de extraordinário. E poderíamos definir as funções, simplesmente é como eu digo. Eu não precisava desta definição para nada. Eu chegava aqui ao logaritmo de x e eu definia como sendo uma série de potências. Não vou fazer agora porque ainda não demos essa matéria, portanto não vou pôr aqui a série de potências para o logaritmo de x. Normalmente o que se define é a série de potências para o logaritmo de x mais 1, mas pronto, não interessa agora estar a fazer isso, isso ficará para mais tarde, pronto, mas não queria deixar de vos mostrar esta fórmula, que tanto quanto me apercebo é hoje em dia a forma oficial com que se define a função, ok? Pode haver várias definições para uma coisa, mas normalmente há uma definição que é fundamental, e esta é a definição, pelo que me apercebi, oficial, que permite dar a definição rigorosa e oficial do que é e do que é que significa o logaritmo de x. Agora imaginem que eu punha-me a trabalhar o logaritmo em função desta definição, ok? Seria muito mais complexo. Quando na verdade o logaritmo é simplesmente aquilo que eu vos disse, é simplesmente um expoente, é o expoente de qualquer coisa, ok? É o expoente a que levamos uma base qualquer para dar um determinado valor. Pronto, sim senhor, mas não quis deixar de vos dar aqui esta definição. Da mesma forma, também existe uma definição para a função exponencial ou para o número de Neper, ok? Então, nós já trabalhámos aqui com função exponencial e introduzimos a função exponencial de forma natural, sem grandes dilemas, por exemplo, aqui para resolver esta equação, tínhamos o logaritmo de base 4, eu apliquei o exponencial de 4 elevado a qualquer coisa para simplificar. Pronto, portanto, a exponencial é o inverso do logaritmo e vice-versa, portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. Ok? Vocês podem ir a qualquer aplicação para traçar gráficos de funções e podem estudar os gráficos das diversas funções exponenciais e das diversos logaritmos, etc. Portanto, não tem mais segredo. Mas existe também uma definição que aparece muito em séries e que permite, na teoria dos limites, e permite definir o que é o número de Neper. Ok? Portanto, como o número de Neper, que é o fundamental, como vos disse, que permite definir a função exponencial. Ok? Então, definimos o número de Neper como sempre um limite. Eu não vou demonstrar isto aqui. Nem tenho agora presente a demonstração. E, portanto, isto agora não vou demonstrar. Mas é como vos digo,
Depois que tenhamos a série de Taylor, todas estas coisas ficam demonstradas de uma forma trivial. Porque eu também podia definir o número de Neper como sendo a expansão em série de Taylor e estava demonstrado. Ok? Mas pronto, mas não quero deixar de vos mostrar aqui isto, porque isto é que é a definição oficial do número de Neper. Portanto, o limite, quando n tende a infinito, desta série de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Ok? Pronto, e vocês lembram-se da forma do binómio de Newton. Ok? Forma do binómio de Newton, portanto, que expandia um binómio, só que agora aqui temos infinitos termos. Ok? Mas é possível, com infinitos termos, mas é possível indagar e começar a estudar isto e tentar ver o que é que isto vai dar. Mas não vou fazer agora isso, que eu também estou um bocado destreinado e agora não vou fazer isso. Ora, não preparei. Pronto, fica só aqui a definição. E, portanto, e se este é o número de Neper, então aqui é igual a exponencial. A função exponencial. Bom, a função exponencial, portanto, é elevado a x. E reparem que este limite aqui é uma indeterminação. Daí que é muito difícil de determinar. Não é uma indeterminação trivial. Ela é uma indeterminação porque nós temos aqui 1 mais qualquer coisa, n tende para infinito, isto tende para zero, e aqui infinito. Portanto, 1 elevado a infinito seria 1. Só que não é 1, é 1 mais um infinitésimo. E, portanto, isto é uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação quando 1 não é o valor exato 1, certo? Ok. Portanto, isto que aqui está é uma indeterminação, daí que ia ser complicado, indeterminação, é complicado levantar a indeterminação, ok? Ora, a função exponencial é elevada a x, definimos como sendo o mesmo limite, quando n tende para infinito, 1 mais, e agora em vez de ter ali o 1, é o x. É o x. Elevado a n. Ok? Faz sentido. Porque se aqui era igual a e, que é o mesmo que é elevado a 1, este 1 é o valor que está aqui, portanto agora tenho aqui o x, passa a ser e elevado a x. Pronto, e aqui temos a definição, uma definição possível para a função exponencial. Ok? Mas eu não precisava nada disto. Eu podia dizer que a função exponencial é o inverso do logaritmo e não se fala mais nisso. E o logaritmo já foi definido aqui. Portanto, e a partir daí ficava definido. Ou vice-versa. Ou podia não dar a definição do logaritmo, dar a função do exponencial e dizer que a uma é a inversa da outra e não se fala mais nisso, ok? Pronto. Mas estas são as definições oficiais. E, portanto, achei por bem pôr aqui, embora não vou demonstrar. Isto, pelo menos para já, não vou demonstrar isto. Ora, sim senhora. Ora, então se o número de Neper é este limite que aqui está, mas já agora vou pôr aqui a expansão em série de Taylor da função exponencial. Ok, veremos mais tarde, num tutorial futuro. 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial mais x cubo sobre 3 fatorial, etc. E, portanto, também posso dizer que posso calcular aqui o e. É outra forma. Em vez de calcular como sendo este limite, posso calcular desta outra forma mais simples, como vos estava a dizer. E vou dizer que isto é igual a 1, que aqui é para x igual a 1, portanto fica 1, mais o x igual a 1 mais 1, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, etc. Aqui é o mesmo que estar aqui 1 fatorial, que 1 fatorial é 1, e aqui é o mesmo que estar 0 fatorial, que 0 fatorial é 1. E, portanto, também posso dizer, com a maior das facilidades, é igual ao somatório, quando i faria de 0 a infinito, de 1 sobre
I fatorial. Reparem bem, isto é espetacular. É com um simples somatório tão simples, tão compacto, me dá a definição para E, com a aproximação que eu quiser, com quantos termos eu possa calcular, e eu quero calcular, eu obterei o E com a precisão que eu quiser, ok? Mas também posso usar outra forma. Eu posso vir aqui, quando eu falei no logaritmo, e eu digo, o logaritmo de x é esta área. O logaritmo é o expoente que eu tenho que elevar E para dar um determinado valor. Ok? Então qual é o expoente que eu tenho que elevar E para dar E? Esse expoente é 1. Ok? Que E elevado a 1 é igual a E. Ok? Portanto, temos que é o mesmo que dizer, o logaritmo de E é igual a 1, obviamente. E então o logaritmo de E, eu ponho aqui o integral de 1 até E. Algures aqui está o número de Neper. E 2.7 qualquer coisa. Por forma que esta área aqui é igual a 1. Pronto, esta é outra forma de definir o E. Posso dizer o número de Neper é o número tal que o integral de 1 a E 1 sobre t dt d igual a 1. Ok? Pronto. E há outras formas. Há múltiplas formas em que o número de Neper aparece. Por exemplo, esta. Limite, quando n tende a infinito, de n elevado a n. Claro que isto não é intuitivo. Nem para mim, eu se vir isto desta forma de repente, não se me vai ocorrer que isto é igual ao número de Neper. Ok? Elevado a 1 sobre n. É igual a E. Ok? Pronto. Sim, senhora. Ora, finalmente para acabar, quero falar aqui um bocadinho de um tema que também é muito falado, muito famoso, as pessoas às vezes falam, que é o chamado crescimento exponencial. Okay? Toda a gente fala de crescimento exponencial, de vírus, de bactérias, etc, etc. Ora bem, queria-vos, para isso, vou-vos mostrar aqui um problema. Ora, temos este problema aqui, da área do crescimento exponencial. Também é um tema que dá asa a múltiplos problemas. Este problema foi retirado aqui de uma plataforma que já agora quero-vos apresentar. A plataforma, que é a plataforma do Brilliant. Pronto, isto é uma plataforma paga. Já não me recordo, acho que ainda deve ter aqui uma subscrição ativa, deve estar a acabar. E, portanto, quero-vos apresentar uma plataforma interessante. É de nível de complexidade médio. Há um ou outro tópico assim mais avançado, mas o normal é bastante acessível. Tem muitos problemas de matemática, de lógica, de charadas matemáticas, etc, etc. Estão aqui a ver os títulos aqui dos cursos que tem. Sim, senhora. Tem algumas coisas de programação também. Tem Python. Sim, senhora, de estatística. Ok. Pronto. E, portanto, foi daqui do Brilliant que eu tirei este problema. Sim, senhor, e coloquei aqui. Ora bem, o que é que vai acontecer aqui? Temos aqui este exemplo, que temos 5 pessoas infectadas no instante zero. Portanto, nós vamos dizer que no dia zero, no momento zero, nós temos 5 pessoas infectadas. Ok? E, portanto, no dia 1,
Dia 1, porque ele diz aqui que virus and every zombie, if 5 people are infected with the zombie virus and every zombie turns 5 people every day. Portanto, todos os dias, cada um contaminado contamina mais 5. Portanto, no dia 1, quantos contaminados temos? Nós temos 5, que eram os que já tínhamos, e depois cada um destes 5 contaminou outros 5. Portanto, esses 5, cada um contaminou 5, portanto, ficámos com 25. Portanto, 5 vezes 5, 25. Ok? Cada um contaminou 5. 5 vezes 5, 25, mais os 5 que já estavam. 5 mais 25 novos. Ora, portanto, isto dá... Ora, pomos aqui um 5 em evidência, portanto, 25 mais 5, 30, dá 5 vezes 6. Sim, senhora. Vamos ver no dia 2. Ora, no dia 2 nós temos os 30 que vinham do dia anterior e, naturalmente, mais 30 vezes 5. Ok? Pomos o 30 em evidência e dá 30 vezes 6. Mas o 30 é 5 vezes 6, portanto dá 5 vezes 6, 30 vezes 6. Ou seja, 5 vezes 6 ao quadrado. Pronto. E assim sucessivamente, vemos que no dia n, portanto, ok, então a função f de n, do dia n, é igual a 5 vezes 6 elevado a n. Ok? Pronto. Portanto, no dia 0 dá 5, que era o que nós tínhamos, e assim sucessivamente. Aqui temos a fórmula. Agora diz-se assim, qual é a taxa de crescimento? Bom, a taxa de crescimento aqui é esta aqui, é o 5, é 5, ok? Porque cada um infecta 5. Pronto. E o interessante a reter aqui, dizemos, mas aqui não está 5 e o vale n, está 6. Pronto. A fórmula geral, efetivamente, é f de x é igual ao valor inicial A no instante 0 e com uma taxa de crescimento R será a base aqui da função exponencial 1 mais R elevado a x e, portanto, x é o tempo. Pronto. Pronto, esta é a forma. E, portanto, aqui o problema perguntava-nos how many people will be infected after the first week. Portanto, no 7º dia, pois o resultado era este aqui, final. Okay, com 6 elevado à sétima. 5 vezes 6 elevado à sétima. E pronto, dou por terminado este tutorial. Foi um bocado longo, mas são conceitos fundamentais. Conceitos do logaritmo exponencial. Achei por bem então fazer este tutorial. Resolver aqui alguns problemas. Ok, começar a preparar terreno para tópicos mais avançados, como o teorema de Taylor, derivações e integrais, etc, etc. Este tema do crescimento exponencial também é um tema interessante, mas pronto, já dentro da matemática aplicada. E pronto, penso que está tudo mais ou menos o que eu queria dar. Apresentei-vos aqui a plataforma Brilliant, que também é uma plataforma interessante. Vocês podem explorar. É paga, mas pronto, é uma questão de vocês averiguarem se possa ter interesse para vocês. Podem resolver os problemas no computador em Windows ou em Android. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.